Alô, fazendeirada do Brasil! Falamos ao vivo aqui do Parque Fernando Costa, na cidade de Uberaba. Essas colunas centenárias já mostram no nosso cenário que a gente está aqui no berço do Zebu. O Zebu para o Brasil nasceu aqui e o Zebu para o mundo nasceu com a gente aí, com o Canal do Boi, a questão de uns 15 anos atrás, e perdura e permanece. Agradeço a sua companhia de todo dia e olha, mostre agora meu entrevistado de hoje aqui. Aí, ó, o homem, esse homem é um ícone da pecuária brasileira. Eu vou te falar por que o William Cury é um ícone na pecuária brasileira. Ele que inventou a prova de ganho de peso a pasto. Isso eu sou testemunha, estava perto quando o Nelore Jandaia começou com isso e o trabalho que ele fez na direção da BCZ, quando foi diretor da BCZ. Foi um trabalho incansável e tal. Ô William, eu estou contando toda essa história sua, nada para te encher a bola, mas para pagar um justo tributo a quem realmente tem feito muito para a pecuária. E você não só é exemplo nessa questão de melhoramento genético, que você acompanha isso muito de perto, mas é porque você também cuida da parte negocial. Quer dizer, você cria e ganha dinheiro com o Nelore, com pecuária. Eu só falei e mostrei você até agora, porque você vai falar daqui a pouco. Nós temos assuntos muito importantes para tratar aqui com o William Cury a respeito do trabalho. Ele é membro do grupo de trabalho lá do Raizildo Lobos, da ANCP, não é? E nós daqui a pouco temos muito a falar sobre ganho de peso. Por enquanto eu vou chamar os nossos comerciais, né? Nossa primeira bateria de comerciais, e a gente volta daqui a pouquinho. Você está assistindo Zebu para o Mundo. Atenção, fabricantes de proteinados. A Pajoara apresenta uma tecnologia exclusiva na nutrição proteica para a pecuária brasileira. A Mireia Pajoara. Adeus ureia e seus riscos na formulação de proteinados. Agora é a Mireia Pajoara. Processo industrial de última geração. Permite a captura e retenção do nitrogênio da ureia dentro da molécula de amido do milho, obtendo uma degradação lenta de 10 a 12 horas. Em linguagem mais simples, isso significa melhor custo-benefício no manejo proteico do seu gado, mais segurança e mais lucro para você, pecuarista. Mato bois com menos de 3 anos, com 17 arrobas e meia, 18. Então, estou satisfeito com o uso da Pajoara. Ao adquirir proteinados, confira a fórmula. Exija a Mireia. Ureia é passado. Quera Nutrição Animal apresenta Biobov TR, bezerros e outros ruminantes jovens, Levo Milk, bovinos em crescimento, pré-parto, lactação e corte, Quera Drench, vacas após parto, Quera, produtos de confiança. Quera Nutrição Animal apresenta Quera Sil, para silagem de planta inteira e capim, Quera Sil Grão Úmido, para silagem de grão úmido, Quera Brasil, produtos de confiança. Conheça um pouco mais a dieta de terminação com grão inteiro mais engordinho da Agrocria. Peguei esse bezerrinho, todo mundo dá de graça, a hora que nasce. Por que não engordar ele e matar ele com 6, 7 meses e virar uma receita extra para o produtor de leite? E aí a gente começou a conduzir um trabalho, esse trabalho está rodando lá no UFT e os animais estão sendo muito interessantes, uma conversão alimentar violenta. E a gente viu que isso é um grande filão. É pegar o animal que ia ser descartado, o bezerrinho recém-nascido, levar ele no leite até 90 dias, depois eu confinar ele no engordinho por uns 150 dias. Vamos fazer. Nós estamos estudando qual é o período ideal para bater ele próximo dos 6, 8 meses com 10, 12 arrobas. Os resultados estão sendo fabulosos e o bezerro tem uma coisa interessante. No boi a gente vê milho nas fezes, no bezerro não passa milho nas fezes. A Agrocria não era muito conhecida lá na região, né? Só que agora estamos entrando lá e graças a Deus estamos com vários clientes lá. Já assim até surpreendeu, né? Por não ter na região a Agrocria, agora está surpreendendo o engordinho entrou bastante lá e agora está introduzindo o resto dos produtos também. Consulte um dos técnicos da Agrocria e comece a utilizar Engordim e veja os resultados. 62 3235 4023. Buona Sorte, a genética da raça Tabapuã, na soma das melhores linhagens.
Quando começou a criar e selecionar tabapuã, Jorge Arnaldi buscava na raça o aprimoramento de características de precocidade, rusticidade e fertilidade. Os resultados foram surpreendentes. O cruzamento do tabapuã com o Nelore na Buona Sorte é diferencial claro. Aqui é o portal dos grandes rebanhos de matrizes e que vai ser o futuro de que é a pecuária e a carne pelo mundo. Tabapuã é Buona Sorte. Voltamos a apresentar Zebu para o Mundo. Bom, agora sim, eu estou com o William Cury aqui. William, eu abri o programa e falei e você não falou nada, né? Mas o Brasil inteiro, quando vê você, o pecuarista, é lógico que a gente tem muita gente que está chegando agora no canal do Boi, está se interessando agora por pecuária, e aí se você é esse cara, aí é que você deve ficar ligado, você vai ouvir coisas que você nunca ouviu na sua vida, não é? Ah, eu quero saber como é que é esse negócio de criar Nelore, como é que é a pecuária brasileira. Está aqui o professor, o William Cury. Aliás, professor, na prática, ganha dinheiro como professor, como pesquisador, é o William, como juiz, julgador importante que é das exposições, é o William Cury Filho. Mas você é aquele que não descuida da cria. Bom, antes de mais nada, bom dia, senhores telespectadores do canal do Boi. Sempre é um prazer muito grande estar aqui, junto com vocês, junto com esta emissora, que sem dúvida alguma é a emissora pecuária do Brasil. Ô William, eu vou daqui a pouco tocar no assunto do Raizildo Lobo. Você é lá em Ribeirão Preto, é do grupo de trabalho da USP, né, da ANCP, que é a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, né? E a gente vai falar muito sobre essas siglas complicadas, né? Eu até anotei aqui, ó, para não errar. ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, não é verdade? Que o Cláudio Sabino, de saudosa memória, tinha um zelo, era seu companheiro lá, e muitos outros, o Luciano, lá da Matinha, Luciano Ribeiro, tem muita gente pecuarista importante. Mas na Jandaia, de um modo particular, você partiu para conferir os dados da ANCP em função de algum argumento de que, principalmente na questão da habilidade materna e tal, você foi fazer um teste em casa. E qual foi o resultado deste teste, desse trabalho feito na Jandaia? Rosara, nós, por diversas vezes, tivemos a oportunidade de ver o questionamento de muitos criadores, a ANCP, quanto à validade das DEPs de habilidade materna como das DEPs de MGT. E num determinado dia, nós resolvemos verificar qual era o efeito das DEPs de habilidade materna no real peso da bezerrada na desmama, consequentemente, da veracidade daquelas DEPs. E nós fizemos um trabalho que não é uma pesquisa, que foi nós fizemos uma junção de mensurações e apresentamos a ANCP, tanto da parte de habilidade materna como de MGT, e a ANCP conferiu isso, inclusive em outros rebanhos também, e foi uma grata, não é uma grata surpresa, mas uma grata colaboração que nós demos à ANCP, porque nós não fizemos, vamos dizer assim, nós não fizemos pesquisa, nós conferimos na prática aquilo que ela repercutiu. Como é que você fez isso lá na Jandaia, William? A moda fazendeiro mesmo separou lá um lote dos melhores e um lote dos menos piores para comparar resultados? Foi assim? Na verdade, nós pegamos uma desmama de aproximadamente 500 machos e 500 fêmeas, dividimos em 5 lotes as mães dos machos e 5 lotes as mães das fêmeas. E fomos, e pegamos o peso desses animais,
em gramas de ganho de peso diário de cada lote, mas obedecendo não o bezerro, e sim a vaca. Quem interessava era a vaca, acompanhou o peso do seu bezerro. E aí veio uma agradável resposta. Ou seja, eu tenho os dados aqui, e esses dados estão disponíveis na NCP, como estão disponíveis no meu escritório também, para qualquer criador que quiser verificar. Mas eles são dados oficiais da NCP. Nos machos, 100 matrizes que pariram 100 bezerros, com habilidade materna de 5,5% em média, os seus bezerros pesaram em 240 dias 252,19 quilos. Estes bezerros vendidos ao preço de quilo, com preços esses nos fornecidos pela Central Leilões, que é uma empresa que faz leilões de animais diferenciados, leilão de bezerro de corte, esses preços são de animais de corte. Nós tivemos um valor desses 100 primeiros bezerros vendidos a R$ 1.059,20. Esse no lote melhor. No lote melhor. Vamos pro lote pior, já? Eu vou pular o lote 2, lote 3, lote 4 e vou no lote 5. O lote 5 foram 98 matrizes, com top de 84,3%, portanto, negativas de leite, mas desmamamos de um bezerro de 231 quilos também, que é um excelente peso, tá certo? No entanto, esses bezerros, eles com essa mesma, em função do peso a ser vendido de animais diferenciados de corte, eles foram vendidos, supostamente seriam vendidos, né, a R$ 901,60, dando uma diferença dos 100 melhores machos para os 98 piores machos desses 498 bezerros, de R$ 157,60. Isso é um valor de praticamente 2 arrobas a mais numa desmama. É uma prova inconteste de que a seleção não pode descuidar hora nenhuma da habilidade materna. Isto que eu estou apresentando aqui é completamente animais a pasto, nós não temos nenhum tipo de suplementação. Não existe CRIP no Nelore Jandaia, absolutamente não existe. Bezerro mama na mãe, começa a comer capim quando chega a idade e segue em frente. Segue em frente. Aliás, você talvez não saiba, mas o Nelore Jandaia é o Centro Nacional de Pesquisa e Identificação de Precocidade a Pasto, em parceria com a NCP, com a USP, tá certo? Então, estes dados são aferidos pela USP. Mas por que você decidiu fazer isso na fazenda? Havia dúvidas quanto aos números da NCP? Havia um questionamento constante de que algumas reses, e isso pode acontecer, que não têm as DEPs de habilidade materna boa, elas às vezes dão bastante leite e desmamam bons bezerros. O que mede a eficiência do rebanho não é um indivíduo, é a média dos indivíduos. Isso é muito importante que a pessoa se conscientize. O que faz o grupo é o peso em grupo. E esse peso em grupo tem tudo a ver com habilidade materna alta na desmama. Interessante que quando você começa, William, começa a pesquisar, começa a conversar com você, a gente percebe a presença de um fazendeiro. Linguagem acessível, você pega um papel anotado aqui, escrito no computador direitinho, mas riscadinhos, como a gente mostrou na imagem aí, separado, tinta vermelha riscando isso, riscando aquilo. E aí você consegue fazer com quem está em casa, não é? E é bem eclético esse público, porque nós temos o quê? Nós temos fazendeiro do seu nível, que cria, não vou perguntar aqui quantos mil bois você tem, porque
também a referência que a gente faz do homem não é pelo tanto de boi que ele tem ou pelo tanto de dinheiro que ele tem no banco, mas é muito pelo que ele é de caráter, pelo que ele é de pessoa, pelo que ele é de pai, pelo que ele é de pessoa humana, né? E você preenche com sobra todos esses requisitos, né? Mas eu sei que você pode ser chamado de um grande pecuarista do norte do Brasil, a julgar pela comercialização que você tem aqui no canal do Boi, não é? E você também deve vender na cerca do curral, porque senão não é aquele fazendeiro, né? Fazendeiro carça a botina, pisa na bosta de vaca, vamos dizer assim, e vende na cerca do curral também, não vende? Crosara, você sabe que quando eu vi a primeira vez um leilão, isso foi em 1971, eu achei que eu estava salvo. Porque eu acredito que eu seja um criador razoável, mas eu sou um péssimo vendedor. Eu gosto muito, me dá muito prazer vender animais de muito boa qualidade, por isso que eu persigo tanto. Mas eu não sou um bom vendedor. Por isso que você entrega o seu material para a Central, né? E para a Central Leilões e para o canal do Boi e fica tranquilo. Vai só criar com o zelo que você cria, pesquisar, conseguir melhores DEPs, conseguir um índice cada vez, no melhoramento genético cada vez mais avançado, porque a parte de comercialização você entrega aqui, né? Não só entrego, né? Mas eu digo assim, todos nós, todos os criadores, isso é de uma forma geral, não sou eu, é todo mundo, tem a cabeceira, o meio e o fundo, sendo às vezes o fundo melhor do que a média brasileira. Isso não importa, mas você tem um lote de animais que são melhores, né? Sem dúvida alguma. Então, quando o cidadão chega na sua fazenda para comprar, a sua vontade, aquela vontade é de vender só aquilo que é melhor. Por que vender aquilo que é melhor? Porque, Crosara, melhoramento genético é apenas e tão somente a forma mais curta, o caminho mais curto do cidadão ganhar mais dinheiro, do pecuarista ganhar mais dinheiro. É a forma mais curta. Quer dizer que comida na boca é importante, remédio na veia é importante, porque sanidade e alimentação, né, e nutrição é muito importante. Mas você julga que nesse tripé, completado com a genética é a mais importante. Mas a genética, quando ela é identificada, porque não adianta só falar, não, eu estou selecionando genética, meu gado é todo registrado e tal, isso não para mim... Vamos cruzar esse boi bonito com essa vaca bonita, não é só olho não, né? Não, senhor. Não é só olho e não é só avaliação. O olho humano é indispensável na seleção. É indispensável, é insubstituível. Mas um olho humano com um olho clínico, vamos dizer assim, perseguindo aquilo que o cidadão quer da morfologia do seu gado. No que não interessa num rebanho não é o peso que ele tem, é a composição do peso que ele tem. Porque nós precisamos trazer animais para um abate mais cedo. E para isso ele precisa desmamar bem, recriar bem, mas ele precisa ter genética de acabamento de carcaça também. Ô William, eu tenho aqui, até na pauta que você trouxe aqui, eu te pedi para me orientar um pouco nisso, mas eu sou um homem desorganizado com relação à pauta e eu confesso isso a você. Você é meu amigo, não é menos meu amigo em função dessa minha desorganização a respeito de pauta, já que você é muito bem organizado e encontra aqui um companheiro que não recebe nota 10 em organização, que sou eu. Mas eu gosto de puxar os assuntos. E eu sei que você gosta desse negócio de puxar os assuntos. Você lembra, porque eu até uma das vezes me encontrei com você lá na fazenda do Cláudio Sabino. Eu estava ali, você estava chegando exatamente para mostrar esses dados para ele, né? Foi a primeira vez que isso me chamou a atenção, né? Você estava mostrando, falando assim, Cláudio, confirmei. Não que o Cláudio contestasse esses dados, porque ele também já estava fazendo esse trabalho. Cláudio tivesse vivo hoje, ele estaria aqui, nós três, conversando sobre isso com muita satisfação. Não é? Mas não vamos ficar nem lembrando dessas coisas, porque isso aí dói muito, muito fundo no nosso coração, que nós, não era privilégio só nosso, não, meu e seu,
tinha centenas de amigos e criadores que frequentavam a casa do Cláudio, que era a fazenda aqui em Uberaba, a chácara dele lá em Uberaba. Nós encontramos algumas vezes lá. Mas o Cláudio Sabino, eu andava com ele naquele espaço, você via isso, acompanhava, gravando o Cláudio. Gravando, conversava aqui, isso foi uma coisa que até que eu fiz descontraídamente, despretensiosamente e tal, mas aquilo passava, segundo o próprio Cláudio Sabino me falava, e falou isso para você, que eu lembro que ele te falar isso, aquilo passou uma imagem de um Cláudio Sabino bem tranquilo, bem sereno, porque sempre foi o senhor Cláudio da genética, o senhor Cláudio, exemplo de criação, de seleção e tal. O perfil que você tem muito esse perfil. Então, quando eu converso com você aqui, é importante que a gente fique ouvindo você falar, porque você tem essa coisa. Isso que você falou aqui agora para mim, falou assim, não é só o olho não, é olho e pesquisa. Isso é uma posição dos papas da pecuária, nos quais inclui-se você. Isso é pensamento de Adir do Carmo Leonel, isso é pensamento de Cláudio Sabino, isso é pensamento seu, quer dizer, então essa é uma tendência a ser seguida, essas ideias de vocês, não é? Avançou muito a pesquisa, mas o olho do dono, a sensibilidade ainda é muito importante, né? Cruzara, eu entendo assim, todo empresário, e hoje o pecuarista tem que ser empresário, ele tem que se assessorar bem. E ele tem que acreditar no assessoramento que ele tenha. Então, a partir do momento... E o assessor, quem é o assessor? Eu não vou contratar um assessor porque ele é caro. O assessor tem que ganhar uma parte do lucro a mais que ele dá para o criador. Se o criador for ganhar a mesma coisa com um assessor, ele não precisa do assessor. Ele precisa ganhar mais. Isso é escolhendo bem a sua assessoria. Nós, há muito tempo atrás, um dado que você não sabe, em 1976, nós tínhamos dúvidas sobre o tipo de carcaça. Eu estou falando para você, 76. E o professor Fausto Pereira Lima, meu amigo e meu, vamos dizer assim, foi quem introduziu o melhoramento genético na minha cabeça. Falava que nós tínhamos que fazer alguma coisa para confirmar o melhor tipo de carcaça. Então, em 1976, nós fizemos o primeiro simpósio sobre carcaça feito no Brasil, onde o Pedro de Felício foi o técnico que fez a desossa, que confirmou isso, e já em 76 nós identificávamos o tipo de carcaça não ideal. O ideal é aquilo que nós queremos atingir, mas que ia no caminho do ideal. O que aconteceu com isso? Isso é a origem da nossa seleção. Quer dizer, nós temos um olho voltado para um boi de corte. E uma coisa que eu digo com muita frequência é que se um touro, o touro usado na fazenda, não for o melhor boi de corte da fazenda, está tudo errado. Está tudo errado. Ele tem que ser o melhor boi de corte da fazenda. Foi bom. Eu ia fazer essa pergunta para você depois da agenda de leilões, que daqui a pouco está chegando a hora. Eu acho até que eu vou fazer a pergunta e vou chamar a agenda de leilões. Não é? Nós estamos no tempo, ainda falta um pouquinho. Está me dizendo Campo Grande para esperar um pouquinho mais. Mas eu vou entrar num assunto com você que a pergunta vai ser assim, qual é o boi que dá lucro? Certo? E quanto de lucro pode dar um bom boi? Um boi feito no papel, observado no papel, nos resultados da NCP, e dirigido para você produzir um bezerro que vai gerar esse boi bom. E quanto na vida dele ele pode te dar mais. Eu vou dizer para o telespectador uma coisa, eu já sei esse número. Prepare-se e aguarde, porque nós não vamos falar nisso agora, antes da passagem do bloco aí. Nós vamos falar no próximo bloco, que nós vamos falar sobre isso, mas é um número expressivo. É qualquer coisa de você dizer assim, se eu não crio um bom boi e ainda ganho alguns trocados, criando um bom boi, eu vou fazer um resultado extraordinário. Mas a pecuária de hoje, o assunto detalhamento de números, nós vamos falar daqui a pouco, William. A pecuária de hoje
você tem que fazer passando régua, observando números individuais, para quando você multiplicar o resultado, ele aparecer. Senão, o fazendeiro, o pecuarista está fadado à bancarrota. Você é muito perspicaz, né? Eu te mostrei um trabalho mas esse trabalho já foi apresentado na NCP. Aliás, eu tive muita satisfação, eu tenho uma admiração muito grande pelo Viacava, porque eu entendo que o Viacava foi o maior presidente de uma associação no Brasil em termos de enxergar o futuro. Ele foi uma pessoa... na Nelore, no caso, na Nelore. Na Nelore, que voltou os olhos para o tipo de boi de corte, fez um estudo no Brasil inteiro com boi de corte, o Eduardo era o seu assessor direto lá, mas olhando já num negócio lá adiante, o que nós temos que olhar. Porque só existe, o único motivo que existe de um cidadão selecionar um touro Nelore, a raça Nelore, vamos falar na raça Nelore, que é a raça que a gente não domina, mas participa. Na raça Nelore, um touro só pode dizer que ele é colaborador quando ele aumenta o lucro do produtor. Não fale número agora, mas você acabou de falar uma coisa que é, desculpa, coisa de amigo que eu vou te falar, você acabou de falar uma mentira. Você disse que não domina a raça Nelore, que você só participa. Você tem alguém que tem domínio de criar Nelore, alguém chama-se William Cury. Não, veja bem, o que eu quero dizer é que o domínio não participa um criador. Ele participa um número bastante expressivo de criadores. Agora, eu sem falsa modéstia, não são muitos os criadores que identificam os melhores animais. Agora, tem um número muito grande que escolhe os melhores animais. E nessa escolha, o negócio não dá certo. O negócio tem que identificar, não pode escolher. A escolha é uma coisa onde entra paixão, beleza visual, isso tudo. Agora, quem identifica com uma vaca que não tem nome. A seleção Nelore no Brasil vai melhorar muito quando as vacas pararem de ter nome. Ah, é verdade isso? Claro que é. As vacas devem ser meros números? Números. As vacas, os touros têm que ser número. Mas e aí a paixão, o olho do dono, vai ficar onde? A paixão acaba com namoro, casamento, amizade e criador. O cara me emociona, me sobe o emocional ver quantas verdades você fala, William. A gente se encontra tão pouco aqui no programa, precisava nos encontrar mais, né? Mas o cachê não é bom, né? Então por isso que eu vou pensar em aumentar esse seu cachê, viu? Tal pai, tal filho. Quando a gente traz o William, ele fez uma entrevista espetacular recentemente com a Renata em Sertãozinho. Aí brinca assim com ele, fala assim, aí o cachê. Eu falo, mas o cachê aqui nós vamos usar outro critério. O rico vai pagar pro pobre, independente de qualquer coisa. Mas essa coisa eu já falei, rico, pobre não existe quando as intenções são boas, né? O pessoal fala assim, o Cruzara está entrevistando ali o William Cury, mas eu tenho tanta, e está desvirtuando, tirando o assunto do rumo, eu tenho tanta consciência que hoje a presença dos canais que pertencem ao SBA, o canal do Boi, principalmente aqui nessa programação que a gente já faz com tanto capricho ao meio-dia, que é um pedaço de escola e que a gente tem que fazer essa escola da maneira mais descontraída e fácil de passar o tempo, tranquila. Senão fica um negócio difícil de tocar. Aí o cara já tem tantas opções nesse horário, ele pega o controle remoto e vai passear no outro canto. Vai assistir outro canal. E a gente consegue prender o pessoal exatamente colocando esse lado
o lado humano que existe por trás dessa imensa pecuária. E aí quem é o telespectador que gosta disso que eu estou falando? É aquele que é fazendeiro, como você, é aquele que é o gerente da fazenda, que é o peão da fazenda, é aquele que entrou ontem para trabalhar numa fazenda, é o Nerso que está na Água Milagrosa já faz 30 anos, é o Paulinho da Água Milagrosa, é o pessoal lá do norte. Não vou citar nomes não, senão eu teria que citar muitos, né? Mas essa gente que está lá, e principalmente aquele que está começando, aquele que fala, eu acho que eu vou para a pecuária, eu vou voltar para as raízes da minha vida. E aí ele larga aquilo que está fazendo e volta para o campo. Aí tem homens como você, pecuaristas como você, uma palavra a ser ouvida, um conselho. E o conselho do William Cury é esse aí, ó. Acabou de falar. O lucro mora na genética. O Nelore Jandaia, que dá lucro e bom lucro, tem na sua principal base de construção da marca, de boi que o Lourenço vai vender lá na Central Leilões, que a gente vai vender aqui no canal do Boi, a genética. Come capim, lambiçal, mas genética, acompanhamento da genética em primeiro lugar. Foi isso que eu entendi de você nesse primeiro bloco, viu, William? Nós vamos para o segundo bloco, aí depois nós vamos falar quanto de lucro dá um boi, um touro, que você prepara do jeito que o William prepara, observando os dados da CNCP, para poder você ter aí o melhor ganho genético. Então eu vou para a agenda de leilões, daqui a pouco a gente volta. Bom, depois que você está bem informado aí sobre os próximos negócios que você pode fazer aqui no SBA, nós mostramos a agenda de leilões, eu estou devendo um bloco comercial, eu volto daqui a pouquinho com esse bloco comercial. Ô William, eu falei no último bloco e me puxaram a orelha, que eu não deixei você, na última participação, falar muito, né? Mas é que as pessoas querem te ouvir mais. E eu colocava exatamente essa questão de que comida entra pela boca, remédio entra pelo músculo, pela veia, mas que a genética entra pela inteligência, pelo cuidado, pelo zelo e pelos critérios, né? Uma coisa que nós precisamos deixar muito claro é que a comida entra pela boca, mas a comida que tem que entrar pela boca, ela não pode ser mais cara que o boi. Porque o que está acontecendo no Brasil é que tem um tipo de seleção que ela está na contramão da economia. Porque quando você gasta muito, quando você cria um animal, tem um princípio em melhoramento, em seleção, que diz que o reprodutor tem que ser criado, identificado, no ambiente que a sua progênie for ser criada. Isso é um princípio. Veja bem, se você cria um touro, cria um bezerro para ser touro, para ser reprodutor, num tipo de alimentação que não está em consonância com aquilo que a progênie dele vai comer, vai viver, você está fazendo tudo errado. Porque isso não é uma seleção correta. Você tem que selecionar o boi de capim para que o boi... Por que o boi de capim? Porque no Brasil é capim. E aí tem muita gente que tem uns argumentos que estão deturpando um pouco. Ah, mas hoje o confinamento só serve para o boi de acabamento. As vacas, que são a grande maioria do rebanho brasileiro, as vacas só podem comer capim, porque senão elas acabam com o lucro de qualquer propriedade. Então você tem que identificar, selecionar animais que sejam eficientes a pasto. Senão você está fazendo uma seleção ao contrário. Olha que esse homem aqui, o William Cury, acabou de falar aí, gente. Acabou de dizer que tem muito criador no Brasil indo na contramão da economia, dos princípios da economia. Isso é importante olhar, hein? A pecuária vive um momento de transição grande nesse sentido. Grandes investidores vieram para o setor, estão prestando grandes serviços, mas começam eles próprios a rever a questão da mão certa da economia.
O William sempre olhou isso, sempre priorizou desde o tempo do Rômulo Kardec, na presidência que você participava. Vocês que juntos, você que fez a cabeça do pessoal para esse boi de capim. Você lembra bem daquele momento em que surgiu essa coisa de que o boi é para comer capim? Agora, William, nós estamos devendo aqui o negócio do preço do boi. Quanto que você ganha num boi, num touro bem produzido? Um touro observando os critérios que você mostrou nesse programa aqui. Mas você ainda vai deixar para daqui a pouquinho, porque eu vou para um intervalo comercial e aí eu volto com você já tocando nesse assunto. Você está assistindo Zebu para o Mundo. Atenção, fabricantes de proteinados. A Pajuara apresenta uma tecnologia exclusiva na nutrição proteica para a pecuária brasileira. A Mireia Pajuara. Adeus ureia e seus riscos na formulação de proteinados. Agora é a Mireia Pajuara. Processo industrial de última geração. Permite a captura e retenção do nitrogênio da ureia dentro da molécula de amido do milho, obtendo uma degradação lenta de 10 a 12 horas. Em linguagem mais simples, isso significa melhor custo-benefício no manejo proteico do seu gado, mais segurança e mais lucro para você, pecuarista. Mato bois com menos de 3 anos, com 17 arrobas e meia, 18. Então, estou satisfeito com o uso da Pajuara. Ao adquirir proteinados, confira a fórmula. Exija a Mireia. Ureia é passado. Chegou o curso de aperfeiçoamento Engorda Estratégica em Confinamento. Em 10 encontros anuais de sexta a sábado, os participantes discutirão sobre o tema confinamento, explorando ao máximo essa ferramenta. No programa Extra Curso será elaborada uma viagem técnica aos Estados Unidos. Descubra a fórmula para engordar seus lucros. Inaugural dia 29 e 30 de junho. Acesse o site para mais informações. Curso Engorda Estratégica em Confinamento. Da fonte vem a natureza. A água milagrosa é fonte de genética. Genética pioneira na raça Tabapuã. A fazenda Água Milagrosa é a fonte. Na Água Milagrosa nasceu o T0, o primeiro. Adquira genética Tabapuã na fonte. Na Água Milagrosa. Quera Nutrição Animal apresenta Biobov TR, bezerros e outros ruminantes jovens, Levo Milk, bovinos em crescimento, pré-parto, lactação e corte, Quera Drench, vacas após parto, Quera, produtos de confiança. Quera Nutrição Animal apresenta Quera Sil, para silagem de planta inteira e capim, Quera Sil Grão Úmido, para silagem de grão úmido, Quera Brasil, produtos de confiança. Conheça um pouco mais a dieta de terminação com grão inteiro mais engordinho da Agrocria. O grão inteiro ele tem duas grandes vantagens para as outras dietas. Primeiro, é que não precisa de volumoso, que é a coisa mais difícil que tem na hora de confinar. A segunda grande vantagem é que ele dispensa equipamentos. Além de eu não ter o volumoso, eu não preciso de moer milho, eu não preciso de misturar a ração. Então isso aí facilita muito o trato. O que eu vou misturar? Eu vou misturar um grão de milho num pellet. Isso aí é uma mistura de grãos grandes, dá para fazer até com enxada, coisa de 2, 3 minutos a dieta está pronta. Então a gente fala que é uma dieta que, além de não usar o volumoso, ela dispensa o uso de equipamentos. Então clientes geralmente até 200, 300 bois, a maioria está misturando a enxada. A Agrocria sempre, a gente está começando lá agora e o povo está usando, os produtores estão usando, estão gostando lá. Consulte um dos técnicos da Agrocria e comece a utilizar Engordim e veja os resultados. 62 3235 4023. Pecuarista. A ETC do Brasil possui a mais completa linha de produtos que você precisa a um clique da sua fazenda. Entrega em todo o Brasil com frete grátis. Suínos, bovinos, corte e leite, ovinos e caprinos,
Compre através do site www.itcdobrasil.com.br. Parceiros do Cenepol, união, força, trabalho, talento. Mais de 30 criadores fazem parte do grupo. Unidos, eles compartilham experiências e geram resultados. Invista na raça Cenepol com segurança. Faça parte do grupo Parceiros do Cenepol. Um conceito, muitas vantagens. Acesse o site para mais informações: www.parceirosdocenepol.com.br. Buona Sorte, a genética da raça Tabapuã, na soma das melhores linhagens. Quando começou a criar e selecionar Tabapuã, Giorgio Arnaldi buscava na raça o aprimoramento de características de precocidade, rusticidade e fertilidade. Os resultados foram surpreendentes. O cruzamento do Tabapuã com o Nelore na Buona Sorte é diferencial claro. Aqui é o portal dos grandes rebanhos de matrizes e que vai ser o futuro de que é a pecuária e a carne pelo mundo. Tabapuã é Buona Sorte. Voltamos a apresentar Zebu para o Mundo. Pois é, de volta aqui. Ô, gente, nós estamos vivendo, se você chegou agora no canal do Boi, nós estamos vivendo o Zebu para o Mundo, não é? Nesse horário de 11h30, meio-dia e meio. Meu entrevistado hoje aqui é o William Cury, do Nelore Jandaia. Nelore Jandaia, que tem a sua agenda de negócios aí. Quando é que nós vamos ter leilão? Quando é que começa? Daqui para setembro? Não, dia 11 de agosto nós temos o Nelore Jandaia 2012, que é um evento que nós fazemos na Barra do Garça, com o Canal do Boi, né, de parceria com o Canal do Boi. Esse leilão é sempre feito em agosto, mas ele era no último domingo de agosto, mas a Expogenética nos obrigou a trazer esse leilão para o dia 11 de agosto, que é um sábado, e nós vamos vender 150 touros precoces, que vale a pena ver, não digo só quem quer comprar, mas vai se ver 150 bois de corte POs de 47 anos de seleção, com uma carcaça que não diria ideal, porque o ideal é aquela que nós vamos vender o ano que vem e o outro ano. Tá bom. Você falou do quantos touros quando você vai vender? No dia 11 de agosto? 155. Esse touro, isso para botar na vacada, não é isso? Vacada. Um touro desse, que é o assunto que eu venho puxando no programa todo, ele foi criado dentro desses critérios aí, não é? Você usou índices lá da USP, né? Não é verdade? E mais a análise de carcaça, porque nós começamos a analisar a carcaça, como eu te disse, começou a nossa análise de carcaça, embora meio empírica, em 1977. Depois do primeiro simpósio sobre carcaça, nós já tínhamos um boi na cabeça. E aí a evolução disso tudo acabou surgindo as provas de ganho de peso a pasto, que nós fomos os precursores, inventamos a prova de ganho de peso a pasto, e para completar isso, veio o William Filho desenvolvendo no mestrado, doutorado, uma metodologia de avaliação de carcaça, que é o EPMURAS, que hoje tem uma vasta clientela no Brasil inteiro, e nós temos o maior banco de dados sobre carcaça também do Brasil, né? Em função disso tudo. E o nosso gado é selecionado por DEP e por carcaça. Se o animal tiver excelente DEP e não tiver a carcaça que nós queremos, ele não serve para nós. Certo. E se ele tiver uma melhor carcaça e não tiver as DEPs do nosso objetivo, ele também não serve para nós. Ô William, o que é o mérito genético total? O que é isso? O MGT, né? Mérito genético total vamos dizer assim, é a junção de todas as DEPs
e disso se fez uma medida que é muito fácil do cidadão identificar. Então, com um MGT é mais fácil do leigo, né? Eu não digo leigo, mas assim, do menos aprofundado em tecnologia bovina, entender o que seria melhor. E esses dados é que nós fizemos na última pesquisa, na última junção de dados. O que nós fizemos? Nós pegamos 173 garrotes de MGT, mérito genético total, de 0,1 a 10%, tá? 174 garrotes com peso de 20 meses, de média de 450 quilos, que eles foram, vamos dizer assim, esses animais vendidos, né, a um preço de arroba da época, eles deram R$ 1.350,67. Isso é um rebanho com mérito MGT de 0,1 a 10. Aí nós fizemos diversos lotes, mas o último lote teve um MGT de 30 a 100. De 30 a 100 de MGT. O que aconteceu com esse gado? Esse gado pesou 396 quilos e 51 gramas, dando uma venda de R$ 1.188, ou seja, uma diferença por animal de R$ 162,52. Se multiplicar, se levar para os números do lote, já dá um prejuízo total, que você não fez aí, essa conta. Eu tenho ela. Dá para fazer de cabeça, né? Aqui, ó. Vou mostrar para você em números reais. O primeiro lote para o segundo lote, ele deu uma diferença de R$ 4.657,43 por ano. Um touro que produza 15 machos e 15 fêmeas. Então, isso aqui, em 4 anos, dá uma diferença de R$ 18.629. É o que se ganha quando faz um touro bom. Dá para se pagar um touro e ainda sobra bastante dinheiro. Só com a diferença de valor. Isso é importante que o produtor saiba. E eu quero comparar isso, Cruzada, para uma coisa muito fácil, muito fácil da identificação. Há 30 anos atrás, a soja dava 30 sacos de soja por hectare nos chapadões. Hoje ela chega a 60, só com melhoramento genético, dos mesmos princípios que se faz na pecuária. São os mesmos princípios. O melhoramento genético do arroz, do milho, da soja, é o mesmo da pecuária. É selecionar aquilo que se quer atingir de objetivo, na mesma direção, selecionar. Com o mesmo adubo, com o mesmo trato cultural, no caso do boi, o mesmo pasto. O mesmo sal mineral, o mesmo tudo. Então, veja bem, melhoramento genético é a forma mais curta de aumentar a rentabilidade do criador. Não tem outra forma de ganho maior, mais rápida do que ganho de peso. Agora, o melhoramento genético está sendo feito cada vez mais de forma acertada. Por exemplo, a expogenética, no que ela contribui para isso? Eu acho que contribui muito, né? Eu acho que a expogenética foi um dos maiores feitos da ABCZ. Tem críticas a serem feitas, tem melhoramento a ser feito. Isso vai ter todo dia. O dia que não tiver nada para melhorar é porque está errado. Porque alguém não está buscando a melhora. É como nós falamos, esse é o boi ideal. Não, esse é o boi do caminho do ideal.
O boi do caminho, o touro ideal é o touro que nós vamos produzir daqui 5, 6, 8, 10, 20, 100 anos. Esse é o touro ideal. Ô William, quer dizer que aquele touro que eu produzi lá em casa, que já está na hora de vender, que eu cruzei a vaca mais bonita com o boi mais bonito, e ele é filho desse casal, mas eu não olhei nada desses dados da NCP, não olhei nada disso. Ele não vai me dar esses 18, a diferença está aí, né? Esses 18 mil a mais eu não vou ganhar neles não, né? Eu não sei qual é o touro que você cruzou, mas veja bem, a tendência é que ele não dê. E nós tivemos algumas sortes no passado. Nós tivemos sorte. Teve touros que foram campeões de pista, que ainda nós não tínhamos as provas de ganho de peso, nós não tínhamos as empresas de melhoramento genético, e aí teve muita coisa que acertou, mas teve muita coisa que errou também. É verdade. Se eu continuar nessa teimosia, lógico que você está de casa, está entendendo o que eu estou falando. Estou criando um sentido figurado, me colocando no meio disso, que eu não tenho nenhuma vaca para... A que eu tinha lá está sem rabo, porque deitou, o rabo ficou no vizinho, o vizinho foi capinar, capinou o rabo da minha vaca, de tão pequeno que é meu pedaço. Mas aí, William, eu estou colocando assim para dizer que tem uma turma que cria empiricamente, que insiste em não pegar o papel e fazer conta, né? Que vai cruzando o mais bonito com a mais bonita, e que isso pode até dar um resultado, isso também, a isso pode se chamar de seleção, mas não é como usar esses critérios, acompanhar de perto. Quer dizer, essa turma que eu estou te falando, nós vamos continuar andando no nosso jipinho velho. E essa outra turma anda de Land Rover, né? Você sabe que eu gosto muito de me reportar às pessoas que falam coisas importantes, né? Eu estava te dizendo sobre o Viacava. O Viacava, quando viu essas contas, ele estava na reunião, ele falou: William, isso é uma coisa espetacular, nós precisamos divulgar isso e tal. E isso realmente eu acho que vai ser bem divulgado, naturalmente, com o respaldo da NCP, e ela é que tem que fazer isso, não somos nós. Ninguém pode sair falando isso a troco de nada, o pesquisador é indispensável nessa hora. Mas recentemente eu estava chegando num determinado lugar e encontrei o Bergman, que você conhece bem, que é um pesquisador renomado, né? E o Bergman, numa conversa, eu tinha dito em um lugar que ele estava anteriormente, eu tinha dito que o touro tinha que ser o melhor boi de corda da fazenda, e quem não parasse de escolher e passasse a identificar, estava na contramão da história. E aí ele me falou um negócio que eu achei muito interessante e eu ando repetindo, mas essas palavras são do Bergman. Quais são as espécies que mais evoluíram nos últimos anos? Nos últimos 20 anos. E perguntou para mim, eu falei: porco e galinha, né? Sem dúvida alguma. É verdade. Não é verdade? Aí ele falou para mim: e alguma dessas duas, você já viu galinha chamar fulana de tal, da não sei onde? E a galinha deu um nome, né? E alguma porca ser chamada de fulana, beltrana, das 3 não sei o quê, das 8 não sei o quê, como algum cachaço? Não, é número. Número. Pode ter amor, sim, naquilo que faz, mas não pode ter paixão por animal nenhum. Paixão, eu volto a repetir, acaba com namoro, com amizade, com casamento e com seleção. Tá bom, nós vamos terminar o programa. Você pode ter certeza, William Coelho, você que conhece bem o canal do Boi, que frequenta aqui os programas, conhece aquele Projaquinho que o Godoy fez lá. Eu chamo de Projaquinho, mas é um Projac completo. Aquilo lá é uma maravilha, né? Quem vai a Campo Grande hoje e visita as instalações do canal do Boi, o próprio pessoal de televisão mesmo, que chegava, gente, como é que o agronegócio brasileiro produziu uma estrutura, um parque de transmissão como esse aqui. Isso está colocado à sua disposição exatamente para divulgar isso que o Viacava falou. Vamos divulgar isso. E tudo que é bom você tem na figura do nosso patrão, que é o Godoy, hoje um homem muito interessado pessoalmente por pecuária, e ele está daqueles assim, que levanta de manhã, vai para o serviço 8 horas da manhã e só volta à meia-noite, falando e cuidando dessa gente que você faz parte.
Cruzar, antes me despedindo naturalmente, agradecendo ao Canal do Boi, a você, eu gostaria de dar um testemunho. Quando você inventou esse programa, aproximadamente 16 anos atrás, que eu estava na diretoria da BCZ, muita gente falava que você era louco, porque isso era uma coisa sua e do Dirceu Borges, né? O Dirceu com aquela vontade e tal, e todo mundo achando que aquilo era um absurdo, que aquilo não pegava e tal. Eu quero dizer hoje a você, sem sombra de dúvida, sem nenhum medo de errar, o que o Brasil deve ao Canal do Boi e ao programa seu, que é um programa formidável, num horário formidável, aonde o pecuarista está em casa almoçando, o Brasil deve muito a vocês. Não é o pecuarista que deve, não, é o Brasil, porque o Brasil evolui e evolui com esse degrau. Muito obrigado, Linalcuri, de você, a gente só espera isso e pode esperar de nós também o reconhecimento de vocês pecuaristas de primeiro time, gente pé no chão, calça botina e vai para a fazenda e olha e corre daqui, corre dali, faz números, soma números. Um abraço, gente. O Zebu para o Mundo volta no seu horário habitual amanhã, 11h30.